Pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. É a primeira vez. Então, meu nome é Arnaldo, eu moro em Araras. Mas é assim muito legal, porque eu faço palestra, né? Em Rio Claro, Ipeúna, Charqueada e principalmente em Araras. Então, a felicidade de poder encontrar irmãos e irmãs novas que a gente nunca viu nessa encarnação, para mim é uma alegria muito grande. E do que a Célia falou, espero que um dia eu possa ser apresentado como Arnaldo, servo do Senhor, porque esse deve ser o objetivo na nossa vida. Tem uma frase de Emmanuel que ele cita: Senhor, auxilia-nos a entender que a nossa felicidade mais alta é invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, agora, hoje e sempre. Então, nós temos que cumprir os desígnios do Pai. E como espíritas, eu acho que a gente está um pouco distraído. A gente vive se enganando, porque nós somos espíritos milenares e compramos muita indulgência. Eu tenho certeza que eu vendi muitas indulgências. Então eu pago e fico livre. Isso está arraigado no nosso espírito e nós vamos acordar para essa realidade. Porque nós temos que ser servos do Senhor, saber que as mãos bondosas de Jesus estão nos guiando. Então hoje eu escolhi esse tema para trazer aqui, por quê? Porque é um tema atual, todo mundo fala, e um dia, quando nas primeiras palestras que eu fiz sobre esse tema, vieram me agradecer, porque falavam e ninguém falava nada. E o importante aqui, tudo que eu vou falar é baseado em Kardec e Chico Xavier. Então, tudo que eu falar, vocês vão poder encontrar nos livros. Então, o que acontece? Esse mundo atual está muita desorientação. E o que eu mais fico impressionado, eu leio sempre o UOL, o G1, para me atualizar, saber o que está acontecendo. E uma coisa que me impressiona, a Anitta, essa moça que é uma cantora, eu acho que fez um sucesso enorme, ela está com depressão. A Bruna Marquezine, que faz um sucesso, estava com depressão. Tem um outro também, que é super famoso, está com depressão. E, quer dizer, então o que está acontecendo no nosso mundo? Será que Deus abandonou tudo? E tem gente que chega a perguntar, será que Ele sabe o que está acontecendo? Então, o que está se passando no nosso mundo atual? Então, uma das causas que para mim é bem clara são as redes sociais. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, que gera ódio, violência, luta de ideia. Ou você pensa que nem eu, você não vou com a tua cara. A gente está se limitando tanto porque o que eu sei é meu. Agora, o que o Marco sabe, eu não sei. Então tem que ser inteligente de aprender com ele. Só que hoje, com essas lutas de ideias, esse negócio de vingança, eu não quero saber o que ele pensa, eu quero continuar na minha ignorância. Então, as redes sociais que difundiram o conhecimento, que facilitou muito, porque antigamente o conhecimento era super restrito. Antigamente, para ler a Bíblia, era só padre. Depois começou a ser liberado e tudo. Hoje, você quer saber qualquer coisa, você dá no Google, ele vem. Então, o que o Espiritismo pode nos ensinar? Com a doutrina que a gente estuda, que a gente professa, o que o Espiritismo pode nos falar de transição planetária? Quer dizer, categoria dos mundos. O que está acontecendo hoje?
Por que que tem tanta corrupção, tanto assassinato, tanto um fala mal do outro, situações realmente deprimentes. Então, se a gente for entender de transição planetária, primeiro a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E ali no item 4 fala que os mundos podem ser divididos de modo geral como se segue: mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos. Então, essa é uma categoria que Kardec, os espíritos fizeram com Kardec, para ter uma classificação. Quando o espírito é criado, quando fomos criados, a gente vai para o mundo primitivo. E aí tem uma sequência que eu não sei se eu fui criado há 1 milhão de anos atrás, isso nunca me responderam. Quanto tempo? Quantas reencarnações você já tem? Você sabe ou não? Não, né? Umas 300, você já morreu umas 300 vezes. Já pensou? Da onde que a gente vem, né? Então é importante que a gente tenha fé e viva a vida com amor para ser servos do Senhor. Então a Terra, hoje, nós estamos no mundo de expiação e prova. E a característica do mundo de expiação e prova é onde domina o mal. Isso está claro, não é? Então, e o mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, obtêm novas forças, repousando das lutas. Então, nós estamos, a transição planetária, o que vai ser? É a gente passar de um prova e expiação para a regeneração. É uma coisa que já está prevista. Então, a Terra está em prova e expiação. Eu fiz esse desenhinho aí, deixando um pouco mais clara a Terra até o mundo celeste, porque acho que ilustra bem. E aí você pode fazer uma pergunta, mas por que eu, uma pessoa tão boa, moro no mundo de expiação e prova? Por que eu não estou no mundo melhor? Porque o canal que você consegue ligar é mundo de expiação e prova. Você não consegue ainda ligar para o mundo feliz. Então é que nem você liga o canal, você consegue pagar só para o prova e expiação. Esse mundo de regeneração, a gente ainda está fazendo esforço para entrar em sintonia com esse mundo. Então, continuando no mundo de expiação e prova, no item 15, aqui é Santo Agostinho. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí o homem vive cercado de tantas misérias, porque o nosso mundo é de expiação e provas, e ele é mais contundente quando fala que nós todos temos que lutar com a perversidade do homem e a inclemência da natureza. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, o nosso planeta é onde domina o mal. Então, nós não podemos querer aqui a felicidade, que as coisas dê certo. Então, essa é a nossa característica. Então, a transição planetária, o que é? Nós vamos passar do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Onde domina o mal, para o repouso. É que nem que você fizer uma operação que tem que ficar na quarentena, nós vamos entrar nessa quarentena. E essa transição planetária já começou. Então, estudando a transição planetária, se a gente entrar em Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas do Pinga Fogo 2, que foi em 1971, tem uma pergunta que fizeram para o Chico, e depois eles escreveram no livro, né? O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiação para regeneração? E a resposta é de Emmanuel. Então Chico fala, Emmanuel está me falando, afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Isso, se você pegar o Pinga Fogo no YouTube, tá o Chico falando isso daí, 2057. Eu
não comprei passagem para 2057. E tem muitos que estão rindo comigo também não vão. A gente fala assim, não, nós vamos estar todos do lado de lá. Eu queria estar aqui, né? O meu neto vai estar. Então, estou fazendo tudo para dar amor para o meu neto, para que ele tenha o recurso de amar. Porque aqui muitos poucos têm, né? Então, vocês vejam, é uma data citada por Emmanuel, 2057. Não que vai chegar 2057, mudou, não. A mudança já começou. Então, Emmanuel tem essa frase que, para mim, essa é a chave de ouro. Então, cabe a cada um de nós aqui presentes longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Esse é o caminho. Você não sabe o que você vai fazer? Faça o que vocês fazem aqui no centro. Ame seu próximo. Aquele que chega aqui, que está desesperado, não sabe onde você vai, abrace-o, ame-o. Porque Jesus nos ensinou a amar, mas nós trazemos o verbo julgar. Nós somos viciados no verbo julgar. Então, ó, quando ele fala longa e árdua tarefa, o que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, ele não falou, vem, vamos para o banquete. Não, pegue sua cruz. Ele sabe que cada um de nós temos os problemas do passado, as mazelas que nós mesmos fizemos. Então nós temos que amar o próximo como Jesus nos amou. Deixa eu ver se eu melhoro isso. Aqui. Então, regeneração nas obras de Kardec. Isso eu devo muito a Haroldo Dutra, que eu escuto muito Haroldo. E tudo que ele fala, eu anoto e vou atrás. Aí eu dou minha mexida. E aqui eu vou tratar com essas obras. Obras póstumas, Livros dos Espíritos, a Gênesis, Revista Espírita 1868. Essa aqui de 68, o conteúdo dela é realmente... Vocês vão ver. E foi escrita em 1868, eu não sabia. E é o seguinte, então se a gente começar com obras póstumas. Obras póstumas foi lançada em 1890, Kardec desencarnou em 1869, e esse artigo foi escrito em 1866, numa reunião com as senhoras MT em estado sonambúlico. Regeneração da humanidade é o título. E ele fala, a Terra chegou a um dos períodos de sua transformação e vai elevar-se na hierarquia dos mundos, de prova e expiação para regeneração. A Terra tem progredido, tem ainda que progredir e não que ser destruída. Porque o grande problema hoje, com os falsos profetas, quantas vezes o mundo já acabou? Então é 2012, 2019, o ano 2000, pessoa que ganha dinheiro com isso daí. E Jesus está no comando, Jesus está nos guiando. E aí o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas sim o fim do mundo moral. Tudo dele acabará com a geração que se vai e a geração nova que chega. Para mim, a grande virada foi essa. O mundo não vai acabar materialmente, o que vai é haver uma troca de população. Do mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo feliz. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Isso está escrito aqui nas obras póstumas. Então, os que praticam o mal pelo mal, delas serão excluídos, irão expiar seus endurecimentos em mundos inferiores, serão substituídos na Terra por espíritos melhores. Essa é a transição planetária. Então, hoje a gente vê muitos irmãos incorrendo em graves erros reencarnatórios, estão roubando merenda escolar, hoje tem um juiz no Rio de Janeiro vendendo sentença. Só que antes eu julgava, hoje eu estou vendo um irmão que eu vou ter que ajudar, porque um dia aconteceu um negócio comigo, me deu uma vergonha. Tinha um político que estava fazendo um monte de maracutaia, eu estava por aqui com ele. E fiquei, mas eu já consigo, mas eu estava nervoso com esse político.
Só que eu não falei, graças a Deus, eu não falei nada para ninguém. Só que daí aquela vozinha, eu falei, então, Arnaldo, você que é um espírito tão bom, e se Jesus aparecesse para você, falar, Arnaldo, eu preciso que alguém cuide daquele político, você não vai? Aí calou minha boca, né? Então, toda vez que eu vou julgar, que eu vejo alguém que está fazendo uma coisa errada, eu penso, Jesus vai me pedir para tomar conta dele. Não é? Porque eu tenho que amar. Então eu não posso ficar julgando, ele está errando. Aí outra coisa, né? Viu? Eu faço evangelização de espírito e sacramento. Tudo que nos perturba é a perturbação que você tem por dentro. Você só vê o outro com problema porque você tem o problema. Isso chama quadros de memória. Se você não tivesse o defeito, você não dava nem bola, você não percebe. Como a gente tem, já fica nervosinho. Bom, mas essa é outra história. Senão, 2 horas é pouco. A Terra, já dissemos, não será transformada por um cataclismo. Uma parte dos espíritos que nela encarnam, não mais encarnarão. Então esses espíritos rebeldes aqueles que ficam com fuzil, que ficam matando um monte de coisa, esses vão ser levados. Depois nós vamos falar de capela, mostrar isso daí. Então, em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. É assim que vai mudar. Imagina, tem uma palestra do Divaldo, que ele fala que Joana de Ângeles, comentam com ele, que iriam até 2025 reencarnarem 200 mil espíritos superiores, mais elevados. Se um Chico Xavier fez o que fez, imagina 200 mil. Encarna aqui em Artemis, um Chico Xavier, em Araras, em Piracicaba. Muda ou não muda? Então, nós não temos ainda o recurso do amor. Nós não sabemos amar. Então, exclusão definitiva somente dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que são dominados pelo orgulho e o egoísmo, mais que pela ignorância. É aquele que não quer mudar, ele é rebelde, não aceita, esse vai ser levado. Então, olha o que fala em 1866. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Aí, quando começou esse negócio de criança, eu falei, nossa, a hora que eu li isso me deu vergonha. Não é? Porque Kardec já escreveu isso em 1866. E criança hoje está sério o assunto de suicídio, hein? A gente em Araras tem a Clínica Saião, tem muitos contatos e a gente vê, é impressionante o que tem acontecido. E outro sinal, ele fala, a loucura jamais será atingido tão grande quantidade dos homens. Então, os sinais, quais são os verdadeiros sinais dos tempos que Kardec nos ensina? Não é cataclismo, é isso aqui, ó, suicídio e loucura. É o que mais a gente vê hoje em dia. E foi escrito em 1866. Por isso que eu falo, espírita, nós continuamos distraídos. A obra é portentosa. Então, estamos em plena transição planetária. Fala, nossa, mas poderia ser mais suave. Podia. Só que esses espíritos rebeldes estão reencarnando para ter uma oportunidade de ficar. Porque senão eles vão ser levados. Porque muitos se recuperaram, mas muitos eles não vão conseguir, eles vão para esse outro planeta. Então, regeneração no Livro dos Espíritos, nós vimos em Obras Póstumas. Livro 4, Esperança e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Paraíso, Inferno e Purgatório. Questão 1019, a última pergunta que Kardec fez aos espíritos. O reino do bem jamais acontecerá na Terra? E os espíritos respondem, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que habitam os bons predominarem. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. É o que falou na Obras Póstumas. E aí, então, os espíritos do mal e todos que tentem
deter a marcha das coisas, serão daí excluídos. Consistência da obra. Então aqui, essa resposta é muito maior. Eu só pus esses detalhes para não alongar muito. Regeneração em A Gênese. Capítulo 11, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Item 44. Ao mesmo tempo que os maus se afastam da terra, espíritos melhores aí os substituem. Assim, renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. Tudo na mesma linguagem. E quem viu o filme, vocês veem que Kardec, muitas vezes ele recebia a mesma informação de um centro espírita, de outro, ele juntava tudo e coordenava os livros, né? Agora, essa daqui é que matou. Eu descobri também, escutando Haroldo, e vocês vejam, ó, capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos. 7, aqui tem 7. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode se realizar sem susto, né? Sem sobressaltos, que é a regeneração. Olha o que ele fala aqui. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. O que está tendo hoje? Luta de ideia. Então não vai ter cataclismo. O cataclismo é os que ficam minhocando as coisas. O que existe hoje é luta de ideia. Se você não pensa como eu te odeio. Eu não quero saber de você. Escrito isso em 1800 e lá atrás, né? Regeneração na Revista Espírita, fevereiro de 68. Então, ó, isso daí, por favor, depois vocês peguem a revista, que o que está escrito aqui me chamou muita atenção. Os Messias do Espiritismo. Já vos foi dito que um dia todas as religiões se confundirão numa mesma crença. Ora, eis como isso acontecerá. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores, e eles pregarão o evangelho puro. Um novo Cristo virá, porá fim a todos os abusos que duram há tanto tempo. Então ele está falando aqui que um novo Cristo virá. E depois ele comenta nos Espíritos Marcados, no item 5, há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, mas nem todos são Messias, é preciso distinguir. Então ele fala que os espíritos superiores vão agir poderosamente para a regeneração. Então são espíritos que estão encarnando, que vão encarnar. Ele fala espírito superior, espírito marcado e os Messias. Eu tinha uma ideia, mas esse espírito marcado eu aprendi aqui. E fala assim, espíritos superiores agem livremente por sua própria vontade, já atingiram um estado bem avançado. O espírito marcado, eles falam que são designados, ele tem uma luz, uma radiação luminosa, porém eles podem falhar por causa do livre-arbítrio. Um exemplo bem claro foi Napoleão. Ele veio com uma missão, acabou fazendo as coisas erradas aí. Mas vários espíritos vêm para cumprir uma missão. Eles têm luz, eles têm capacidade, mas não conseguem cumprir. E depois ele fala dos Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente de Deus sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. É Jesus, assim, o Messias, né? Eles entram em contato direto com Deus. E aí ele fala, ó, espíritos dessas três categorias, superiores, marcados e Messias, devem concorrer ao grande movimento regenerador que se opera. Então ele fala da vinda do Messias. Depois vocês leiam aí, que ele dá muito mais detalhe. Então, com a encarnação de espíritos iluminados, como ele cita aqui,
Tem que dar certo. Então, consistência da doutrina espírita, né? Vocês vejam, o que a gente viu aqui é tudo de Kardec. Kardec, quem viu o filme, eu sabia, mas não tinha noção, não era claro. Ele escreveu tudo à luz de vela. O homem escrevia com caneta, era Bic, né? Francesa, né? A pena. Ó, esse homem foi valoroso. Ele tinha acho que 50 e poucos anos quando se converteu fizeram o download dele, porque era um espírito que fazia parte do grupo do espírito de verdade, era da equipe de Jesus. Eu tenho uma admiração tão profunda por Kardec, porque o que ele fez foi um homem, um espírito altamente iluminado. Então, a consistência, vê que uma obra, ela é consistente, ela fala da outra, as coisas vão tomando forma, nos dá confiança que isso realmente é verdadeiro. E aí, então, do que a gente viu da obra, para a gente poder comparar com Capela. Quem já viu esse livro, Exilados de Capela, do Edgar Armond, sabe que os capelinos vieram para a Terra. Só que a gente vai ver isso no A Caminho da Luz, que é do Emmanuel Chico Xavier. E nesse livro, parte 3, As Raças Adâmicas do Sistema de Capela. E aí Emmanuel nos conta que na constelação do Cocheiro, uma grande estrela, um magnífico sol recebeu o nome de Cabra ou Capela. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. E esses planetas aí estão a 42 anos-luz da Terra. Então, a luz, se saísse de lá agora para chegar aqui, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, ia demorar 42 anos. Um avião rápido que anda aqui é 1.000 quilômetros por hora. Ela anda 300 mil quilômetros por segundo. Então, a distância dela para nós são 420 unidade, milhar, milhão, bilhão, 420 trilhões de quilômetros. Então, lá está a Capela. E no céu, essa é uma foto oficial, Capela está aí, ó. É tudo astronomicamente, tudo registrado, tem o nome de Cocheiro, Auriga. Então, dessa capela, o que aconteceu? Há muitos milênios atrás, um dos mundos da Capela, que guarda muitas afinidades com a Terra, atingiu a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos, como ora acontece com a Terra. Eles estavam muito adiantados intelectualmente. Então, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando o progresso. Mas uma ação de saneamento geral os tiraria daquela humanidade. Esses espíritos rebeldes, como tem na Terra hoje, o que aconteceu? As grandes comunidades espirituais, diretora dos cosmos. Então, Jesus, ele rege, ele que cuida da Terra. E tem outros espíritos, messias como Jesus, que fazem parte dessa diretoria dos cosmos. E eles deliberaram degradar aqui na Terra aquelas entidades que se tornaram frequentes no crime, onde eles aprenderiam. Então, com a finalidade de degradá-los aqui na Terra, na dor e nos trabalhos difíceis, as grandes conquistas do coração, que eles não tinham conquista do coração. Então, eles iam melhorar e, ao mesmo tempo, impulsionariam o progresso dos seus irmãos inferiores. Depois eu tenho uma foto, acho que ilustra melhor. Jesus os recebeu e os abençoou, prometendo a sua colaboração. Jesus recebeu todos os capelinos antes deles reencarnarem na Terra. Então, aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante seus corações endurecidos na prática do mal, seriam exilados, degradados na face obscura do planeta terrestre, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido no firmamentos distantes. E outra coisa que fala no livro, que eu não coloquei, eles ficaram com a lembrança de Capela muito forte, para que eles se esforçassem para melhorar e retornar para a Capela.
Então eles sofreram muito. Aqui eu tenho depois a raça adâmica e depois mostrar a diferença, né? Aproveitando na Gênesis, ele também fala na raça adâmica, no item 11, capítulo 11, desculpa, no item 38. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesmo é chamada raça adâmica. E outra coisa, né? Aí você, quando lê isso, você começa a entender Adão e Eva, o paraíso perdido. Adão e Eva, eles simbolizam os capelinos. É toda uma história aí que a gente tem que ler, tem que estudar. Então essa saudade que eles sentiam, quer dizer, que paraíso que perderam. Vieram de Capela, que estavam muito mais adiantados que a gente está hoje. E aí ele fala, quando ela que chegou, esse pessoal, a terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América quando aí chegaram os europeus. Então o que eles querem falar? Quando os capelinos chegaram na terra, já havia população dos terráqueos aqui. Mesma coisa quando os europeus, Cabral chegou aqui no Brasil, já havia os índios, né? Então agora, por assim, efeito de demonstração, deixa eu ver o horário, oração da Salve Rainha. Eu sempre gostei muito do Salve Rainha, mas nunca entendi, falei, não é possível essa prece, porque ela fala, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Falei, que vale de lágrimas que é esse, né? E aí você vai, essa prece foi escrita em 1050 por um monge beneditino chamado Hermann Contrat, um monge alemão. Então, a hora que ele fala, ó, a vós bradamos, a vós gritamos, no exilados filhos de Eva, exilados filhos de Capela, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eu saio de toda a tecnologia para cair com os orangotangos aqui. Então ele gemia e chorava, porque ele sentia a capela, ele sabia que existia. E depois desse desterro, depois desse exílio, mostrai-nos Jesus. Por que ele pede para mostrar Jesus? Ele fala, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa do Cristo. O que o Cristo prometeu para eles? Se vocês melhorarem, vocês vão voltar. Então, o monge aqui fala, já estou pronto, Cristo, me leva para a capela de volta. E uma coisa interessante também, os egípcios, eles tinham um progresso enorme, o que eles fizeram para marcar aquela época, e depois caiu, não tem mais nada. O Egito hoje é super atrasado. Por quê? Os capelinos foram embora e ficaram só os terráqueos. E todos os egípcios, segundo Emmanuel, voltaram já. Então, pessoal, a evolução humana, isso é científico, tá? Eu peguei num site científico, o Australopithecus Homo habilis, esse Homo erectus aqui é feio, né? Esse daí se apareceu, ó. Mas na época, com certeza, eu fui um desse, né? E depois o Homo neanderthal, é difícil falar, né? Homo sapiens. E aí hoje o que tem? O Homo smartphone, não é? Hoje é o Homo tecnológico. Então o que aconteceu, né, pessoal? O Homo smartphone, ele virou isso daí, ó. O cara que vivia de Capela, ele foi para a Terra. O cara ali, tudo com smartphone, computador, iPad, um monte de coisa, encarna ali, ó. Aqui eu exagerei, peguei pesado, né? Mas é para dar esse contraste. E aí, da Terra para qual planeta que a gente vai? Quer dizer, eu não vou, né? Será? Ele fala espíritos substancialmente rebeldes que vão, né? Então aqui eu tirei de 2 pontos que eu acho importante, mas não é nem Kardec nem Chico. Nibiru
e Quiron, que ele chama esse planeta que a Terra foi para Capela. O palestrante de Capela lá atrás falava da Terra. Aqui hoje fala de Nibiru e Quiron. Nibiru está no livro Herdeiros do Novo Mundo, do André Luiz Ruiz. E ali o Dr. Bezerra ele cita também como planeta X. E esse Quiron, quem cita numa palestra relembrando Chico Xavier, o Geraldinho Lemos, que viveu 21 anos com Chico Xavier. E tem também o livro A Nova Jerusalém, do Demarque, que ele fala Absinto, eu acho que é. Então, nomes estão aparecendo. Eu só trouxe aqui para efeito de curiosidade, né? E aí, então, de Capela para a Terra. Agora, da Terra para Nibiru, Quiron. Vai acontecer a mesma coisa. A gente vai encarnar com essa fantasia aqui, ó. Então, a gente tem que estar atento, não pode ficar distraído. E aí, a grande vantagem, vamos pegar uma espaçonave aí e vai levar a gente, porque você imagina as distâncias, né? Então, conclusão, pessoal. São muitos problemas, violência, sofrimento, depressão, loucura, esse negócio de luta de ideias. É difícil entender o que está acontecendo? É difícil. Mas nós espíritas, nós temos que entender que nós estamos em plena transição planetária. E é importante que a gente entenda, primeiro, para eu me sentir bem, para minha família me sentir bem, mas que principalmente que eu possa ser servo do Senhor. Porque Jesus precisa da gente. Você falou, Marco, como é que está? Ah, eu estou com medo. Fala, ferrou. Se o espírita que conhece está com medo, então nós temos que agir que nem o homem de bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. O homem de bem tem fé no futuro. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo Deus está controlando. Então, relembrando, né? São as lutas de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não vai ser cataclismo. Outra coisa, Emmanuel, para nós acender o melhor caminho, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Se a gente está nesse caminho, você não tem o que temer, nada vai te acontecer que vai te fazer mal por fazer. Outra coisa, mundo de regeneração, você não acredita? Você está com dificuldade? Então nós vamos aproveitar o do Dutra. Ele fala consistência da doutrina espírita, várias obras com o mesmo foco, o mesmo caminho. E para a gente lembrar das obras espíritas, para mim, algo muito especial, marcante, é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que ali quem cita é o Espírito de Verdade. E ele começa, o Espírito do Senhor, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de se restabelecer no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então é profundo, e nós temos que ter essa confiança em Jesus. Outra coisa, Kardec escreveu em 1860 as datas ali das obras, nenhuma foi modificada, não sei a Gênese, que tem uma conversa na Gênese, mas o Evangelho, o livro dos Espíritos, a ciência até agora não contestou nada. André Luiz, nas suas obras, trouxe coisas 50, 60 anos atrás que a ciência está descobrindo só hoje. E além disso, se você não acredita, compare com Jesus como Messias. Jesus, quando veio, ele não teve força para descer da cruz, zombaram dele,
bateram nele, ele não livrou-se dos seus agressores, ele não foi aceito, né? Naqueles tempos, quem acreditou em Jesus? Muito poucos, porque era outro mundo, outros valores, só que Jesus está cada dia maior, cada vez mais presente em nosso coração. Então, sei lá, daqui um tempo, você acreditou na regeneração do mundo? Você não tinha fé suficiente para saber que a obra espírita é o Consolador prometido por Jesus, trazida por espíritos de escola, espíritos de luz. Então cabe a nós essa grande mudança interior, confiarmos que todos somos filhos do mesmo Pai, e Ele não tem capricho com um ou com outro, somos todos iguais, e não importa o que fizermos, Ele vai nos amar profundamente. Então, pessoal, a bibliografia, então, é o que eu trouxe aí, ó, só pesquisei, com exceção do Nibiru e do Quiron, que é uma bibliografia que a gente não tem, assim, a firmeza dessa, a gente pode encontrar outras coisas, mas é baseado exclusivamente em Kardec e Chico. E como eu tenho mais meia hora, né? Eu gostaria de deixar uma marca que tem me, assim, chegado muito, a Mãe Santíssima. Então eu queria ter a liberdade que vocês me permitissem, é tipo de uma oração que eu tenho feito. Nossa Mãe Santíssima, que está em Lucas 1, de 26 a 38. Antes, quem já leu, conhece o livro Boa Nova? Quem não conhece, por favor, leia Boa Nova. São 30 lições ali, todas com Jesus. Tem um acontecimento e depois Jesus cita e dá o exemplo. E aqui, uma lição. É muito emocionante porque Jesus chega onde Maria está. Mas aí, Maria, quando ela vai morar com João, ela vai para Éfeso. João ia para a cidade e Maria ficava em casa. E todos que precisavam iam atrás de Maria. E aí ele fala que a casa dela ficou conhecida como a Casa da Santíssima. E o fato tiver origem, em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe beijou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Sois a mãe de Jesus e é a nossa mãe. E essa tradição criou raiz em todos os espíritos. Então eu vou ler aqui Lucas 1, de 26 a 38. E no sexto dia, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Se está acabando aqui, Bruno? É para terminar a palestra? Vamos lá. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá, te cobrirá com sua sombra. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho que em sua velhice
E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, maior resignação, que vocês imaginam, há 2.000 anos atrás apareceu um anjo, você está num lugar lá, numa salinha, aparece um anjo, se fosse um espírito das trevas, você não assusta tanto, mas um anjo com luz, radioso, e ele fala, ó, você vai engravidar, você vai ter um filho, mas eu nunca tive relação com homem. Ele fala, o Espírito Santo virá até vós e o poder do Altíssimo vai te cobrir, a sombra dele vai te cobrir. Quer dizer, na verdade foi a primeira inseminação artificial na Terra, né? Então imagine o que ela fala, se fosse, ele falou, o quê? Espera aí que eu vou ali tomar um café, cara. Ela fala, não, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nós estamos num mundo de regeneração, então, Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra, que eu seja um obreiro da sua santa seara, que eu seja um trabalhador que possa levar o amor, levar a paz àqueles que estão não esclarecidos como eu. Então, pessoal meu, muito obrigado pelo ouvido de vocês, pela paz aqui presentes, e que a gente se conscientize que Jesus precisa das nossas mãos para trabalhar. E aqui eu fico muito feliz com esse trabalho que vocês fazem, que eu não sabia. Abençoado aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que trabalha para Jesus. Então, meu muito obrigado a todos vocês pelos ouvidos. A bateria não acabou. Obrigado.